A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus abençoe você ricamente. Tem uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel, eles entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vou ler ainda o 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar. E as águas lhe eram como muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém? Eu poderia deixar de pregar agora. Tem uma mensagem aí fortíssima para você. Você está entendendo a mensagem. Você está vendo o tamanho do seu Deus. Você está vendo a capacidade que Deus tem de fazer feitos inexplicáveis diante do olhar do homem. Aqui nós estamos vendo um cenário que foi muito complicado. É muito fácil narrar, você pega a palavra, você narra, aconteceu isso e isso, e Deus abriu o mar. Mas quem estava lá
quem viveu esse momento, que foi o povo de Israel e o povo egípcio, só eles entenderam o poder de Deus. Só eles viram manifestar da glória de Deus. Nós estamos falando de milhões de pessoas aqui. Nós estamos a falar de mais de 1 milhão. Porque a palavra diz que saíram homens, mulheres, crianças. E isso tudo através de uma ordem de Deus. E eles foram. Só que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque era mais perto. Era muito mais perto. Só que Deus vê todas as coisas e ele fala com ele: se eu deixasse que esse povo fosse pela terra dos filisteus, eles poderiam se arrepender, porque Deus sabia que viria uma guerra. E guerra, gente, você tem que enfrentar o inimigo, porque se você não enfrenta o inimigo, você morre. Alguém vai te matar. Quando você vê filmes de soldados, guerras, lutas, alguém vai vencer, porque você está dentro de um conflito. E quando você está dentro desse conflito, você não tem como evitar. Ou você enfrenta, ou você morre. Então Deus sabia que o povo iria enfrentar uma luta gigante, mas Deus estava com eles. Deus queria revelar a glória dele, não só para o povo de Israel. Deus queria mostrar para os egípcios. Sabe você bem que os egípcios, eles sempre foram muito voltados à sua ideologia. Eles acreditavam em vários deuses, eles acreditavam na ressurreição, no sentido, nem era a ressurreição. Eles acreditavam, vamos dizer assim, na imortalidade. Então, por isso que eles pegavam os corpos, eles mumificavam os corpos, né? Porque você vê aí que tem múmias que comprovam, nos dias atuais, esses artefatos que eles encontraram, que eles encontram até os dias de hoje pelos arqueólogos. Por quê? Porque eles acreditavam na imortalidade. Eles pensavam que eles iriam voltar para o mesmo corpo, um retorno à vida após a morte. Aí eles começaram a desenvolver técnicas avançadas de mumificação para preservar os corpos. Eles acreditavam em vários deuses, eles acreditavam, tinham muitas coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, ou seja, com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus. Então eles faziam coisas fora do comum, porque eles achavam que eles estavam muito mais elevados, espiritualmente falando, só que Deus queria mostrar para eles que eles estavam cegos. Aí eles inventam isso, eles preservam os corpos, eles acreditam na imortalidade, eles adoram os seus deuses. Eles são um povo avançado em tecnologia naquela época, eles eram um povo avançado em engenharia estrutural, tudo que você pensasse, eles tinham no país deles, mas eles não tinham o essencial, o poder de Deus. O povo do Egito sempre teve Deus, sempre. Deus sempre foi com eles, mas eles nunca entenderam de fato que Deus estava lá com eles. Então Deus queria não só mostrar para os israelitas, mas Deus também queria mostrar para os egípcios quem era o verdadeiro Deus. E Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Deus nos leva para um caminho mais longo para percorrer? Claro que nos leva. Deus nos deixa num caminho mais difícil para se percorrer? Claro que Deus faz isso. Porque Deus conhece a intenção do meu coração e a intenção do meu coração, a intenção do seu coração, porque não são intenção, são intenções, são muitas intenções que nós temos dentro de nós. Então Deus sonda o meu coração e Deus sonda muito bem o teu coração. Porque o coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas que você possa imaginar. Ele é corrupto, o coração ele te engana, ele te corrompe. Então Deus sabia que o coração do povo de Israel estava preso ainda às coisas do passado. A facilidade, não era fácil a vida deles. Eles eram escravos.
eles eram escravos. Eles viviam, eles trabalhavam por causa da comida, do sustento, da alimentação, da estadia. Mas eles não recebiam pelo trabalho, eles eram escravos. Então, se trabalhavam, tinha. Se não trabalhavam, não tinha nada. Só que era um trabalho muito pesado. Você vê a construção hoje, quando você vai no Egito e você faz uma visita através de um guia, e eles falam sobre toda a construção das pirâmides, e você vê pedras e mais pedras pesadíssimas que foram elevadas para construir aquelas pirâmides. E você acha que havia a tecnologia de hoje? Claro que não. Então, tudo pela força braçal. Claro que eles criavam sistemas de elevar as pedras, de movê-las do lugar, mas quem puxava eram os burros de carga, ou seja, os israelitas. Era o povo de Israel que estava lá trabalhando para mostrar a figura de Faraó, porque Faraó se achava, né? Ele era o Faraó. Então, uma figura dele tinha que aparecer na terra do Egito e para todos aqueles que ouviam falar da fama do Egito, porque não é, a fama do Egito percorre, né? E até hoje já é esquecida, só ficou lá, né? As imagens do passado, mas não tem a fama como tinha naquela época. Então, o Senhor, conhecendo o coração, as intenções do coração, porque nós sabemos que o nosso coração ele é corrupto, ele nos engana, e a palavra em Jeremias 17 fala assim: quem o conhecerá? Aí o Senhor responde, ele mesmo responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Por que Deus faz isso? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É por isso que Deus prova, que Deus esquadrinha o seu coração e prova os seus pensamentos. Porque Deus, ele já sabia da intenção do coração deles. Deus já sabia a intenção deles. Deus sabia que quando a corda apertasse, ou quando a corda os puxasse, ou quando o caminho estreitasse, eles logo falariam, olha, porque eles chegaram um momento, quando eles começaram a ser perseguidos, eles disseram para Moisés: será que não havia sepulcros lá no Egito, Moisés? Ou seja, você nos tirou de lá e nos trouxe para cá, para morrermos nesse deserto. Então, olha a intenção do coração. Deus já havia feito tantos prodígios, as pragas vieram, morte aconteceram. Faraó não ia liberar, aí depois ele liberou. Aí quando o Faraó ficou sabendo, foi anunciado a ele que o povo estava fugindo, que o povo estava saindo, o coração dele muda. Mas por que o coração dele mudou? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado nele. E o povo do Egito, o povo de Israel não estava entendendo o processo. E nós não entendemos muita coisa, muito processo que nós passamos, nós não entendemos. A gente muitas vezes somos como esse povo aqui. Por que, Deus? Eu estou aqui sendo perseguida. O Senhor disse que era para sair de lá e está aqui, mas eu me sinto perseguida. Por que, Deus? Você é como eles. Sabe por quê? Porque, Senhor, tinha lá sepulcros e nós vamos morrer aqui nesse deserto. Por que, Moisés, você está nos tratando assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles achavam que seria tudo tranquilo, né? Deus manda fazer algo, você pensa assim, vai ser tudo na paz do Senhor. Não espera que vai ser tudo tranquilo. Meu filho, não espera. Quando você está você está executando uma ordem de Deus, o primeiro a se levantar contra a sua vida é o seu inimigo. O primeiro que vai se levantar contra você é quem quer ver a sua ruína. Quem queria ver a destruição do povo de Israel? Os egípcios, Faraó.
Faraó detestava o povo israelita. Ele só usava o povo para facilitar a vida dos egípcios. Por quê? Porque eles trabalhavam. Eles trabalhavam. E Faraó sabia muito bem que eles trabalhavam. Então, o que ele fazia? Ele foi acrescentando trabalho, foi carregando, foi enchendo de trabalho, de cargas pesadas. Aí Deus viu a aflição do povo e Deus atentou para a condição do povo, porque o povo estava em servidão, o povo gemia, o povo clamava a Deus. Então, Deus ouve o gemido. Aí Deus lembra da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Não. Aí vou chamar o libertador. Foi aí que quando Deus apareceu na sarça e falou com Moisés, para que Moisés se apresentasse a Faraó. Foi tudo estratégia de Deus. Aí a gente pensa assim, não, Deus me mandou fazer isso, mas olha, não vai ter perseguição. Vai ter perseguição. Eu sinto muito te falar, mas você vai ser perseguido, vai ter levantes, vai ter afrontas, o medo vai bater, porque o povo estava dizendo era melhor estar lá no Egito, pelo menos lá tinha sepulcros, lá morríamos e pronto, acabou. Porque a gente tem medo da perseguição, a gente tem medo do que vai acontecer. Aí Moisés olha para o povo e fala assim, não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor vai pelejar por vós. E sabe o que vocês vão fazer? Vão ficar calados quando vê o manifestar da glória de Deus. Deixa eu falar algo de Deus para você nesse dia. Deixa eu profetizar algo de Deus para você nesse dia. Sabe esse inimigo que está te perseguindo? Sabe esse inimigo que não quer deixar você ir? Sabe esse inimigo que está atrás de você? Sabe esse inimigo que está com o coração endurecido e está dizendo você não vai para a terra prometida, você não vai entrar neste lugar, você vai ficar aqui nesta terra de escravidão, você vai me servir, você vai fazer o que eu quero. Deus está dizendo para você, não temas, aquieta-te, eu vou te dar livramento, eu vou fazer com que o teu inimigo, ele nunca mais, ele volte à tua frente, diz o Senhor. Eu vou fazer com que eles desapareçam, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Aí o povo, Deus não, vocês não vão para a terra dos filisteus, porque é mais perto. Eu conheço o seu coração, vocês vão mesmo pelo caminho difícil, porque eu quero mostrar não só para vocês, mas eu quero mostrar para os vossos inimigos que eu sou Deus na vossa vida. Aí eles vão para o caminho do deserto, eles vão para perto do Mar Vermelho. Deus está com eles. Deus está com ele. A palavra fala que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Gente, deserto. Para quem nunca passou no deserto, se perde no deserto e morre no deserto. Para quem nunca viveu no deserto, não conhece o deserto. Havia algumas pessoas que conheciam aquele lugar, com certeza. Havia pessoas que eram guias ali, sabiam como era. Mas imagina o povo de Israel. Você entende que o povo de Israel não podia sair do Egito. Eles estavam presos debaixo de uma escravidão. Então, por muito tempo, eles não sabiam, desconheciam terras estranhas. Então, o que Deus faz? O Senhor é o GPS deles. Porque o Senhor fala, não, vocês vão ficar perdidos. Eu tenho que guiar vocês pelo caminho. Eu tenho que ser o GPS de vocês. Preste atenção que Deus está falando com você. Deus, Ele é o seu GPS. E se Ele é o seu GPS, eu falo GPS porque a gente está vivendo na atualidade, no mundo da tecnologia. Deus está falando para você entender. Abra os teus ouvidos. Ele é o seu GPS. Ele está te orientando. Segue a voz de Deus. E não temas o inimigo que está vindo atrás, porque Deus vai fazer com que os teus inimigos desapareçam. Esse problema que você está enfrentando, ele vai desaparecer de uma vez. Só vai ficar a história para contar, o testemunho para você testemunhar, mas o inimigo não vai estar vivo. Deus está falando para você, não vai estar vivo, para ver a promessa que um dia eu prometi a você e a terra prometida, você vai pisar nela. Aí o Senhor ia diante deles, durante o dia,
numa coluna de nuvem. Lá o GPS, venha, se oriente, olhe para o céu, olhe para o alto, veja a nuvem e o povo se guiando pelo caminho. Aí chega a noite, então, não pare, não vão parar, o inimigo está atrás, continue. O que Deus fazia? Deus fazia durante a noite? Numa coluna de fogo. E para que isso? Para alumiar o caminho deles, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite, de dia e de noite. Olha o trabalhar de Deus, não pare. Enquanto o inimigo está te perseguindo, vai. Enquanto o inimigo está te afrontando, vai, continue. Mas está me afrontando muito, continue. Deus está falando com você. Mas está me desafiando, continue. De dia e de noite, vai, na tua fé, na tua oração, com o teu propósito. Deus está falando com você. Eu vou fazer os seus inimigos se afogarem nesse mar. Arebassuri cantas. E você vai ver que a grande mão do Senhor esteve com você. A palavra diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe o que Deus faz? Deus confunde o teu inimigo, meu filho. Sabe o que Deus faz? Deus deixa o inimigo perseguir você mesmo. Sabe o que Deus faz? Deus permite que a porta se feche mesmo e que você seja afrontado sim. Deus faz isso, porque o manifestar da glória dele precisa acontecer. As pessoas precisam entender que Deus está acima de tudo e de todos e que Ele tem um governo sobre tudo. Aí o Senhor diz para Moisés, fala para o povo, retroceda um pouco, vai se acampar de frente a Pi-Airote, acampe aí, e vocês vão ficar de frente do acampamento deles. Olha o que Deus faz. Aí Deus fala, não. Volta um pouco. Eu vou desafiar eles. Eu vou desafiar a fé de vocês. Eu vou colocar vocês agora de frente ao seu inimigo. Deus está falando aqui. Eu vou te colocar de frente do teu inimigo. Você fica num arraial e eles no outro arraial. Mas você vai vê-los, mas eles não vão te ver. Você vai ver que eles estão lá, mas eu não vou deixar eles te verem. Olha que Deus está falando para você. Eles não vão conseguir te enxergar. Aí Moisés faz isso, o povo acampa junto ao mar. Aí então Faraó, ele vai dizer que o povo de Israel estão desorientados. Presta atenção na estratégia de Deus. Deus fala para Moisés, retrocedam, se acampe de fronte de Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Deus deu uma estratégia para ele. Deus vai falar até o nome do lugar onde você tem que ir. Deus vai... Olha, presta atenção. Gente, eu falo presta atenção que eu sinto a presença de Deus a pregar a palavra dele. É forte isso. Eu sinto a glória de Deus. Quando eu ministro a palavra de Deus, eu sinto o poder de Deus. A glória dele desce aqui nesse lugar onde eu estou. E eu sinto Deus falando. Deus está falando para você. Eu vou falar o lugar aonde você está. Aonde você tem que ir. Eu vou te dar estratégias. Deus estava dando estratégia para quem? Para Moisés e para o povo. Moisés, fica nesse lugar aí. De frente a Pi-Airote, depois entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, porque Deus já sondou o quê? Os pensamentos de Faraó. E dentro dos pensamentos, Faraó estava pensando, esse povo está todo desorientado na terra. O que eles estão fazendo aqui de frente? Por que eles retrocederam? Por que eles estão aqui desorientados na terra? O deserto cercou-os, eles estão perdidos, eles não sabem o caminho. O teu inimigo está pensando assim, ela não sabe o caminho, ela não sabe o que está fazendo, ela nem sabe para onde está indo, ela está sendo uma cega nessa terra. Deus está falando para você, não está entendendo o teu inimigo, que eu estou armando para ele. Ele não está entendendo que eu estou criando situação para ele cair. Aí a palavra diz assim, eu vou endurecer o coração de Faraó para que vos persiga. Então te prepara,
Porque se você está achando que o teu inimigo vai ficar com o coração mole para você e vai realizar os desejos do teu coração, você está muito enganado, porque Deus não vai permitir. Deus, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó e diz para ele: eu estou endurecendo. Olha, Moisés, eu estou falando com você para você entender por que eu estou fazendo isso. Eu estou endurecendo o coração de Faraó. Eu poderia deixar ele com o coração mole. Poderia, Moisés. Mas é muito fácil. E eu não sou o Deus da facilidade. Eu gosto das coisas que as coisas compliquem mesmo. Que as coisas ficam difíceis. Que fica tudo assim desorganizado mesmo. Por quê? Porque depois eu venho com a minha mão. Eu resolvo tudo. Eu ponho tudo no lugar. Eu ponho o meu ponto final. E tá tudo resolvido, Moisés. Então, fica tranquilo, Moisés. Eu vou endurecer o coração dele, vou mesmo. Ele vai te perseguir. Mas você, sabe o que vai acontecer? Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim, eles fizeram como Deus o havia falado. Ei! Escuta aí o que Deus está falando com você. O coração do teu inimigo não está mole, não. É verdade, porque Deus endureceu. Mas ele vai dizer não, ele vai negar para você, ele vai fazer coisas que você vai ficar muito entristecido. Tem pessoas que estão entendendo o que Deus está falando, mas Deus está falando, mas quando acontecer, quando chegar no momento, a vitória vai ser sua. Você acredita nisso? Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então Faraó vai, pega os seus carros, tomou consigo o seu povo. A palavra fala assim que foram 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Olha o número de pessoas que foram ali aglomeradas para seguir o povo de Israel. Mas o Senhor ainda havia falado: não temas, eu vou glorificar o meu nome através disso. Não fica aí desanimado. Tem gente que tem pessoas que vai me ouvir aqui que está precipitando, está falando, não, eu vou ceder, porque está muito difícil. Deus está falando, não ceda, não retroceda. Deus está falando, vai, de dia e de noite, segue o caminho. Eu sou o teu GPS. Eu não te deixarei confundido. Você não vai se perder nesse caminho. Eu estou orientando você. Então vai lá, perseguição. Vem os egípcios com seus carros. Faraó no seu carro. Muita gente fala assim, né, que Faraó até saiu vivo. Não saiu vivo não, gente. Eu provo para vocês que Faraó, até nos relatos de Moisés nem relatou no livro de Êxodo, porque imagina a confusão. Imagina a confusão lá, o povo, mais de 1 milhão de pessoas ali atravessando, animais, né? Bens, despojo. Gente, era muita confusão. Aí você imagina o povo lá, os egípcios atrás. Acha que Moisés ia ver se Faraó afogou ou não afogou no Mar Vermelho? Não tem como. Mas depois, relatando nos Salmos, você entende que a fama ficou do povo de Israel e você sabe também como é que ficou o desastre na terra do Egito. Mas lá no Salmo 133:15 fala, mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, até Faraó morreu nesse dia. Deus matou todos, não ficou um para contar a experiência de ser afogado. Aí eu comecei a afogar e depois eu saí. Não sobrou um. Ficaram todos debaixo daquelas águas. Isso é o que Deus faz, porque Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, Deus vai falando, vai, faz, ameaça, diz, mas você é muito bom, não é? Porque tem gente que fala assim, é do meu jeito, é assim que eu vou fazer, se quiser bem, se não quiser, amém. Olha, Deus vai dando corda. Aí quando Deus puxa, cuidado. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se, mas ele é justo. E a justiça de Deus, ela vem. A justiça de Deus, ela vem. Eu li para você em Jeremias 17 e eu falei para você o que Deus está falando. Ele esquadrinha o coração, ele vê a intenção dos pensamentos para dar a cada um segundo as suas ações. Eu li para você aqui. Então,
Tem inimigo aí que está te desaforando, que quer dar a última palavra, e Deus está falando para você, não vai. Vou pôr um basta, vou pôr um fim nessa situação. Deus está falando para uma mulher aqui, que está andando aí já há um bom tempo separou se divorciaram, né? Se divorciaram e agora anda com a guarda do filho. E o homem, ele está fazendo de tudo, para você não ter essa criança. Ele está fazendo de tudo para você não ver o seu filho. E Deus está falando, eu estou colocando um ponto final hoje nessa história. Eu vi as suas orações. Eu ouvi o seu choro durante a madrugada. O seu coração declarava a mim, Senhor, o que eu vou fazer? Ele é o meu filho, mas eu não posso vê-lo. Deus está falando para você, mulher. Eu estou colocando um fim nessa situação e eu vou trazê-lo para ti. E o teu inimigo, ele vai ficar debaixo das águas e nunca mais você verá esse problema na sua vida, diz o Senhor para você. Oh, glória a Deus. Aí o povo foi. O povo estava com medo. O medo vem. A aflição no coração. Como vou sair dessa situação? Quantas vezes já me aconteceu? O inimigo me perseguindo. E eu estou vendo o meu inimigo. Porque Deus deixa ver o teu gigante. Deus deixa ver a altura dele. Deus deixa ver o que você fala assim, Deus, eu nem quero ver. Não, veja. Para você ver que se fosse pela sua força, você não conseguiria. Eu estou deixando você ver o arraial do seu inimigo para você entender que é pelo meu poder que você vai ter vitória. Aí o Senhor olha para Moisés e fala, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Eu já dei uma ordem de dia e de noite, de dia e de noite. Vai dizer aos filhos de Israel que marchem. Vai, Moisés, não clama mais. Eu já dei uma palavra. Não, tem hora que é o momento de clamar, mas tem hora que é o momento de marchar. Tem hora que você tem que tirar aquele momento de oração, de jejum, mas tem hora que é o momento de ação. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Vai dizer ao povo que marche. Eu quero que vocês andem, segue adiante, não pare. Não é o momento de parar, não é a terra que eu falei, não é no deserto que eu quero que vocês fiquem. Não é aí, Moisés. E tu, Moisés, estás à espera do quê? Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Aí você fala assim, pensa na cabeça de Moisés. O que vai acontecer agora? Eu tocar no mar e dividir o mar? Que poder eu tenho sobre o mar? Mas antes de Deus te mandar fazer qualquer coisa, Ele vai te dar poderes em suas mãos para realizar. Profético que eu estou falando para você. Antes de Deus te dar uma ordem, Ele já te deu poderes para executar a ordem dele. Você vai tocar com o teu bordão. Levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, porque eu quero que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. É em seco, Moisés, porque eu vou abrir o mar. E continua endurecendo o coração de Faraó. Eles vão te perseguir, porque é aí que eles vão ver o meu trabalhar. Lá foi. A palavra diz que o anjo de Deus veio. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Porque o anjo está à sua frente. Você não vê, mas ele está. Você não vê, mas ele está. Ele está trabalhando por você. Você não vê, mas ele está. Ele está diante de você. Deus está falando para você. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles.
Aí aquela coluna de nuvem também se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. Aí a palavra diz que ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios. Mas para os israelitas, ela esclarecia, ou clareava, ou iluminava a noite. De maneira que em toda a noite, esse e aqueles não puderam aproximar-se. Porque Deus te guarda. Deus te livra. Tem pessoas aí que já aconteceu comigo que quando Deus livrava, Deus tapava a visão da pessoa. A pessoa não me via, mas eu via ela. Com o povo de Israel era igual. Eles viam os egípcios, mas os egípcios era tudo escuro. Sabe quando tem um nevoeiro? Quando você está numa BR, numa autoestrada, como você entender melhor? Tá tudo bem, você está vendo bem, principalmente à noite. E de repente vem o nevoeiro, você não enxerga nada? É a mesma coisa. Estavam lá pertinhos. Os egípcios estavam pertinhos de pegar o povo. Era pouquinhos quilômetros ali entre eles para alcançá-los. Não precisava muito. Com seus carros, com seus melhores carros, que os egípcios, que os israelitas tinham? Tinham carros? Não, gente, andavam a pé. Tinha, claro, levava os animais, mas nem todos estavam em cima de animais. Tinham crianças. E sabe que criança é muito mais difícil, tem que carregar no colo. O andamento é mais devagar do que se você andar sem peso. Agora imagina com seus melhores carros, com seus capitães formados, treinados, pertinho de alcançá-los. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E Deus está falando para você não temer. Não temas nada. Não vão te alcançar. Tem uma pessoa aqui que está recebendo ameaças, diz o Senhor para mim. Porque você não consegue pagar a dívida, você até quer pagá-la. Você está até batalhando todos os dias, mas você não consegue pagar essa dívida. E você já recebeu até ameaças. Até ameaças para a sua família. Mas Deus está falando para você, está pertinho de te pegar, mas não vão pegar. Porque eles não vão ver. Eu estou cegando eles. Não é para você temer, diz o Senhor. Moisés estende a mão sobre o mar. Ele obedece à voz de Deus. Eu obedeço à voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus tem resultados. A palavra diz que era noite. Ele vai lá, estende o bordão. E tem muita gente que prega assim, e o mar se abriu. Não, o mar não se abriu. Não se abriu instantaneamente. Por quê? Porque quando ele levantou o seu bordão e ele estendeu sobre o mar, a palavra fala assim, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, eles não estavam vendo que o mar estava lá, as águas estavam se abrindo. Não estava vendo, mas o Senhor já estava movendo. Olha aí, o que Deus está falando para você? Você não está vendo, mas já está se movendo. Está se movendo, já está abrindo o caminho para você. Olha aí o caminho se abrindo para você. Deus está falando assim, olha aí o caminho abrindo para você. Eu não estou vendo, mas Deus me deu uma ordem, eu fiz. Moisés fez, eu fiz tudo que Deus pediu para fazer, eu fiz. Amém. Então, toda aquela noite, o Senhor, por um forte vento oriental, toda aquela noite foi soprando. Olha o Senhor soprando. Olha o mar se abrindo. Olha, gente, eu estou falando aqui, eu estou vendo. Deus está me mostrando em visão. Deus está mostrando o mar se abrindo. Olha o caminho aparecendo e você vai passar por esse caminho. Deus está falando assim comigo em espírito. Eu estou abrindo o caminho. Você não está vendo, né? Você está pensando assim que nem tem saída, né? Você está pensando que vai ficar aí, olha, encurralado, preso. E o inimigo vai te pegar, não é? Mas Deus está falando, olha aí eu abrindo o caminho para você. Aí no outro dia, a palavra fala assim, que fez-se retirar o mar, que se tornou terra seca,
e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Gente, imagina a cena. Eu tenho medo de mar, tenho medo de água, sabe? Agora imagina você entrar num lugar assim e falar, gente, um paredão. A palavra fala assim que ficou um paredão de água à direita e à esquerda. Eles viam o paredão. Ficou como um muro de metros de altura. Gente, só Deus mesmo para fazer isso. Eu não tenho como explicar o poder de Deus. Por mais que eu tente passar para você que seu Deus é poderoso, eu não consigo. Porque é muito grande. Eu sinto a presença de Deus de falar essa palavra, ele é muito grande. Então o povo começa a entrar pelo meio do mar em seco. E observam. Aí os egípcios, se eles podem ir, nós também vamos. Aí que o teu inimigo está enganado. Porque o que é para você é seu, não é do teu inimigo. O que Deus prometeu para você é para você, não é para o seu inimigo. Não é o que te persegue, não é o que quer ver o teu mal. Não, não é para esse que Deus tem uma terra prometida, que tem uma terra abençoada, cheia de coisas boas. Não, não é para o teu inimigo. É para você. É você que vai entrar nela. É você que vai entrar nesse caminho. Deus está falando assim, não é para essa pessoa que está desejando o mal para você. Não é essa pessoa que quer ver o seu fim, não. Essa eu tenho água sobre ela, mas para você eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho seco, você vai passar com os teus pés enxutos. Deus está falando aqui, gente. É profético. Em nome do Senhor Jesus, quem ouvir essa mensagem, deixa aí o teu testemunho. Deixa o testemunho, envia o testemunho, porque o testemunho edifica a nossa fé no Senhor. Aí os egípcios começaram a perseguir, foram atrás deles. Estratégia de Deus. Deus vai deixar o teu inimigo até um limite, mas ele não vai passar desse limite. Aí foram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Limite. Olha o limite de Deus. Até o meio do mar. Aqui. Daqui vocês não passam. Vocês vão ficar aqui. Eu vos dei chance. Porque Deus deu chance a eles. 10 pragas Deus enviou. Se arrependeram os egípcios? Os capitães não poderiam se arrepender? Os soldados não poderiam se converter a Deus? Quiseram? Não. Porque eles também tinham magos. Eles também tinham pessoas que faziam os mesmos sinais. Quando Moisés foi lá apresentar os sinais de início, havia lá os bruxos de Faraó que também faziam seus sinais. Então os nossos aqui também fazem isso. Isso não é nada, Moisés. Isso não é nada. E desacreditavam. Aí Deus está bem. Ok. Até o meio do mar. A palavra fala assim que na vigília da manhã o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Gente, que Deus é esse? Que por amor a você, ele entra no arraial do seu inimigo. Ele vai emperrar as rodas do teu inimigo. Ele foi nos carros dos egípcios. Ele emperrou os carros dos egípcios, gente. Por isso, quando eu falo para você que Deus, às vezes você vai sair de carro, seu carro não pega, ou acontece alguma coisa e você atrasa, até nisso você glorifica a Deus, porque Deus faz isso, porque Deus está te dando livramento e você não está entendendo. Tem coisas que, às vezes, você faz uma programação, já me aconteceu várias vezes, fazer uma programação diária, vou fazer isso, aí acorda, dá nada certo. Até nisso Deus está te livrando, porque Ele é o GPS da sua vida. Ele vai lá emperrar as rodas do carro e eles começam a andar com dificuldade. Porque se eles andassem rapidamente, eles atravessavam muito rapidamente o mar. E Deus, não. Vocês vão andar com dificuldade agora, porque a coisa vai apertar para vocês. Está andando muito facilmente? Está muito fácil a sua vida, né? Não, mas eu vou dificultá-la, porque eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Aí então, os egípcios caem na realidade. Aí o teu inimigo, quando a coisa começar a ficar com dificuldades para ele, aí ele vai falar como esses egípcios um dia disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós.
Aleluia, Deus. Glória, Senhor. Deus está pelejando em favor da sua vida. E Deus tem essa mensagem para você. Diante de tudo que você está vivendo, eu nem sei, eu nem te conheço. Tem pessoas que estão me ouvindo que eu não conheço. Eu nem sei de onde é, mas o Senhor te conhece. Diante da situação que você está vivendo, que você está aí sofrendo, Deus está dizendo para você, eu pelejo em favor da sua vida contra o seu adversário. E o Senhor diz para Moisés, agora você vai estender a mão sobre as águas, sobre o mar, para que as águas elas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e tudo que eles têm. Assim Moisés estendeu a mão sobre o mar. E a palavra fala assim que ao romper da manhã, retomou a sua força as águas, gente, e vieram com força. Os egípcios começaram a fugir e os carros não saíam do lugar. Aí a água veio, as águas vieram de encontro a eles. E a palavra fala assim, o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Palavra de Deus para você. Deus abriu o mar para você. O caminho está na sua frente. Você vai. Deus até vai deixar o inimigo perseguir você, mas no meio do mar, o Senhor vai derribar o teu inimigo no meio do mar. Cobriram carros, cavalarianos de todo o exército de Faraó. Todos os que haviam perseguido o povo de Israel, não sobrou um para contar a história. Mas a palavra diz assim, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar e as águas eram como muros à sua direita e à sua esquerda. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, até você vai se assustar. Até você vai ficar sem acreditar. A vitória que Deus vai entregar na sua mão, até você vai ficar de boca aberta. Você acha que o povo de Israel não ficou assim do outro lado, olhando os egípcios morrendo, afogados, de boca aberta? Vai acontecer isso na sua vida. Deus vai te dar um grande livramento. Deus vai entregar uma grande vitória para você. Deus vai mostrar para você também que Ele é Deus na sua vida e que Ele nunca te desamparou. Ele nunca te deixou. A palavra diz assim, e viu Israel. Tira o nome Israel e coloca o seu nome. O seu nome. Colocou o seu nome? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Tira os egípcios e coloca os seus inimigos. É isso que vai acontecer na sua vida, diz o Senhor. Você vai ver o grande poder do Senhor. A palavra fala assim, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Para você que anda desacreditado do poder de Deus, tem pessoas aqui que andam até desacreditado dos servos e servas enviados da parte de Deus para entregar a mensagem. Deus está falando, você vai acreditar em mim e você vai acreditar no meu servo, porque eu mando a palavra. E aquele que crê vai receber e entender que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Amém? Grandes livramentos Deus está dando hoje. Portas, Deus não mostrou portas, Deus mostrou caminhos. São caminhos, coisas assim grandes, porque um caminho é para você percorrer. Então esse caminho vai estar aberto para você ir. E você vai entender que Deus falou com você nesse dia. Amém? Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.